Sabias que o ser humano tem 3 cérebros? É uma das coisas que tu vais poder descobrir no episódio de hoje. Bem-vindo e bem-vinda ao Simplesmente o Inconsciente, o teu podcast semanal que te explica como o teu cérebro comanda a tua vida, os teus pensamentos, os teus comportamentos e muito mais. Eu sou Bárbara Guerreiro, terapeuta de desbloqueio de traumas e hipnoterapeuta. E ajudo-te a compreender quem tu és, crescer e encontrar a tua essência. Estás preparado? Estás preparada? Então, vamos ao episódio de hoje. Vamos começar pelo princípio. Vamos começar pela parte física do cérebro. Tu sabes que o teu cérebro é composto por 2 hemisférios. Tens 2 lados, 2 porções. Essas 2 porções estão interligadas entre elas por um canal muito estreito. Chama-se o corpo caloso. O lado esquerdo do cérebro vai comandar o lado direito do corpo. O lado direito do cérebro vai comandar o lado esquerdo do corpo. Também poderás ler e encontrar em certos livros que o lado esquerdo do cérebro é a parte mais racional e o lado direito do cérebro é a parte mais criativa. Tudo isto é verdade, só para quem for destro. Se fores esquerdino, ou esquerdina como eu, então vai ser ao contrário. Portanto, estarmos a falar que um lado ou o lado esquerdo vai automaticamente ser esta parte do cérebro ou a outra, estamos aqui a eliminar metade da população. Estamos aqui a pôr de lado metade da população. Portanto, eu vou preferir sempre falar-te em lado racional e lado emocional. Há formas de nós percebermos esses lados. E ainda te vou confundir mais, entre aspas. Ainda te vou dizer mais. Existem esquerdinos contrariados. Então são esquerdinos que aparentemente escrevem com a mão direita, mas na realidade, no cérebro, as suas partes, ou a sua criatividade e o seu racional estão nos lados diferentes. Então, isto é tudo muito fascinante e eu vou-te ensinar, num dos episódios, vou-te ensinar como é que tu podes encontrar o lado emocional e o lado racional de uma pessoa, mas era importante para mim esclarecer que existem aqui diferenças e porque nós somos todos únicos e é preciso entender que existe uma generalidade, uma globalidade, mas temos que ter atenção que somos todos seres únicos e que temos todos formas diferentes de ser. Vou também dizer-te que nós temos 3 cérebros. 3 cérebros que foram aparecendo na raça humana ao longo destes longos anos. Então temos, primeiro, o mais arcaico, é o cérebro reptiliano. Depois veio o cérebro límbico e, finalmente, o neocórtex. Vamos começar pelo cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, na realidade, está mais próximo ali do final da coluna vertebral. É o mais arcaico. E como o nome indica, reptiliano, vem de réptil. E como nós tínhamos esta memória reptiliana, nós tínhamos uma memória de sangue frio. Ou seja, isentos de emoções ou isentos de sensações. O que é que vem este cérebro reptiliano trazer-nos? O instinto de sobrevivência. Está cá para nos avisar quando existe um choque, quando existe um trauma, quando existe um perigo. Ele está cá para nos avisar que temos mesmo de agir ou de reagir. É preciso entender que o cérebro reptiliano é prioritário sobre qualquer decisão intelectual ou emocional. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, vou dar um exemplo. Se te lembras quando houve aqui um anúncio para a greve dos combustíveis, não sei se tu te lembras, mas houve pessoas que correram a abastecer os seus carros, apesar de avisos governais a dizerem que estejam tranquilos, mantendo o consumo como nós estamos a manter o consumo hoje em dia, vai haver combustível para 15 dias. Iríamos encontrar uma solução para abastecer as gasolineiras e etc. Mas o pessoal viveu aquele instinto de sobrevivência e até houve pessoas que quase que nem usam o carro, que foram abastecer o carro. Eu digo-vos estes exemplos e ainda estou a certeza que vocês já se lembraram dessa reação completamente irracional. E é isso mesmo que é aqui o ponto. É que
este cérebro vai fazer com que a gente vai ter reações que não têm nada a ver quando a gente começa a pensar: epá, mas porquê é que eu fui reagir desta forma? Fomos reagir desta forma porque o nosso reptiliano entendeu que havia um perigo. É o que acontece com as alergias e é o que acontece com as fobias. Mas eu logo faço um episódio específico. O que é que eu quero ainda dizer sobre o cérebro reptiliano? Está aqui é aquele que está em alerta. Pessoas, por exemplo, que têm dificuldades em dormir, elas têm dificuldades em dormir porque, na realidade, o cérebro delas identifica que existe um alerta e que a pessoa não pode adormecer porque tem que estar ali sobre aviso. Como se estivesse ali um agente a observar, porque se tu descansas, pode haver aqui perigo de morte. Então, uma pessoa que tenha insónias ou uma pessoa que tenha dificuldades em dormir é uma pessoa que precisa de ir consultar porque há algo que ali, ao nível da sua psique, ao nível da sua mente, que a está a impedir de encontrar a calma, porque se trata de um instinto de sobrevivência. Passamos agora ao cérebro límbico. O cérebro límbico desenvolveu-se quando o ser humano se tornou mais humano. Ou seja, quando o ser humano começou a lidar com os outros e a preocupar-se com os outros e a ter mais sentimentos. Porque o cérebro límbico é o berço das nossas emoções. É o berço das nossas emoções, das nossas experiências vividas, quer sejam boas experiências, quer sejam experiências menos boas, e isto desde a barriga da nossa mãe. Lembrem-se que nós temos uma memória uterina e nós, já dentro da barriga da mãe, captamos emoções e já imprimimos emoções. Eu já te vou falar mais nisso mais daqui a bocadinho, mas já na barriga da nossa mãe o realizamos e isto vai imprimir aqui no nosso inconsciente. Também, para quem acredita, as experiências das vidas passadas estão aqui no cérebro límbico. Há aqui uma memória das vidas passadas e é nesta parte do cérebro que ela se encontra. É preciso também indicar-te que no cérebro límbico é tudo o que sejam as memórias das repetições. Quando tu repetes algo, quando tu realmente tens um hábito que se torna natural, ele torna-se natural porque foi impresso aqui nesta memória dentro do cérebro límbico. E é por isso é que ela fica depois gravada, vamos dizer assim. O que eu te posso dizer é que o cérebro reptiliano e o cérebro límbico têm aqui canais ou caminhos neuronais que são impressos, são mais fortes do que tu. Tu não consegues absolutamente ultrapassar sozinha, estes caminhos neuronais que foram impressos, estas memórias. Precisamos de ajuda para libertar aqui destes canais, vamos dizer assim, destes caminhos. O que é importante também perceber é que o teu inconsciente representa 95% de todo o potencial do teu cérebro e está essencialmente alojado no cérebro reptiliano e no cérebro límbico. Mas falaremos do inconsciente outro episódio, logo a seguir. Finalmente, temos o neocórtex, que se desenvolveu mais recentemente e é aquele que tem o raciocínio, a análise. Ele permite-te aprender, ele permite-te saber, ele permite-te analisar, ele permite-te saber conscientemente, porque o consciente está aqui no neocórtex. Ele permite-te identificar as coisas, ele permite-te realmente ir ao pormenor racional, raciocínio, análise. Mas nada resolve. Ele pode saber, mas ele nunca poderá resolver nada que afete os cérebros límbico e reptiliano. Isto significa que tu podes saber conscientemente que tu tens um problema. Tu podes saber conscientemente que tens uma alergia. Tu podes saber conscientemente que tens uma fobia. Tu podes saber conscientemente que algo te afeta porque isto e aquilo, etc. Mas não consegues resolver nada por muito que queiras, por muito que tenhas essa vontade,
intelectual de ter essa mudança, ela tem que passar por outros processos para que fiquem depois registadas no límbico e no reptiliano. O reptiliano e o límbico são mais fortes do que o racional. Às vezes, imagina, tens pessoas que dizem: eu só com a minha força de vontade deixei de fumar. E eu vou dizer-te, sim, deixaste de fumar, mas em nada resolveste o problema de base. O que foi que deixaste de fumar, sim, mas entretanto surgiu outro problema qualquer e há muitas pessoas que até poderá ser pelo açúcar e que até dizem: eu não vou deixar de fumar porque isto engorda. Não, deixar de fumar não engorda. O que há é que deixaste de ter um vício que se chama tabaco e passaste a ter outro vício que se chama açúcar. Mas por trás desse vício existe uma necessidade, existe um problema de raiz e esse é que não ficou resolvido. Esse está no reptiliano e está no límbico. É aí que se encontra a tua raiz do problema e enquanto não fores resolver essa raiz do problema, poderás dizer à boca cheia que deixaste de fumar, mas criaste outro problema, noutro sítio, qualquer outro. Até há pessoas que é o jogo, outras pessoas que é o desporto. Uns são hábitos mais saudáveis do que outros, mas a raiz do problema está lá, à mesma. Porque não é só porque nós deixamos de fumar conscientemente que lá no inconsciente a coisa esteja a ser resolvida. Vamos resumir. Neocórtex é o racional, é a vontade, é o intelectual, é o que faz de ti uma pessoa pensante, é o que faz de ti uma pessoa que é capaz de raciocinar, é o capaz de fazer aqui ter uma análise lógica, intelectual, que te permite aprender, que te permite ler, que te permite, enfim, fazer várias coisas de ordem intelectual. E depois tu tens o inconsciente, que é essencialmente o límbico, o cérebro límbico e o cérebro reptiliano, sendo o reptiliano o mais arcaico e aquele que é prioritário sobre o cérebro límbico e o cérebro neocórtex. Chegamos ao fim de mais um episódio de Simplesmente o Inconsciente e se gostaste, convido-te a partilhar com os teus colegas, com os teus amigos, com quem tu achares que vai interessar. Podes também ir ao meu website www.shankaratherapies.com, preencher o texto do inconsciente e terei todo o gosto em fazer a sua interpretação gratuita. Vais ver, vais gostar. Voltamos para a semana com o tema do inconsciente, precisamente. Como é que se formam estes caminhos neuronais. Até lá, beijinhos conscientes!